Pessoas adultas não precisam daquelas marquinhas no violino para aprender a tocar afinado, para aprender a descer os dedos no local correto. E calma que eu vou te falar exatamente como é que você pode aprender a descer os dedos no local correto, no local afinado, sem precisar daquelas marquinhas que no final das contas só dão trabalho para tirar depois e depois fica grudento os seus dedos no espelho. Caso você não me conheça, meu nome é Jean de Oliveira e eu tenho dedicado os últimos anos da minha vida a ensinar adultos a tocarem violino. A minha missão é desmistificar o aprendizado desse instrumento e mostrar que qualquer pessoa com acesso a um bom passo a passo é capaz de aprender violino. E muito bem, como é que a gente então vai descer os dedos no local correto, sendo que o violino não tem nenhuma marcação? Não é igual o violão, né? O violão tem a casa, você põe o dedo na casa e teoricamente você está descendo o dedo no local correto. O violino é tudo no ouvido, pelo menos quando a pessoa está vendo de fora, é tudo no ouvido. Mas na verdade existem 3 parâmetros que te ajudam a identificar se o dedo está ou não caindo no local correto. E o terceiro é o mais desconhecido e o que mais ajuda você a descer o dedo no local correto. Então muito bem, como que nós então fazemos para os dedos caírem no local que eles precisam cair sem precisar das marquinhas? A primeira coisa que você precisa saber é conhecer as formas de dedo ou os padrões de dedo, né? O que são os padrões ou as formas? É a disposição dos dedos no violino. O primeiro padrão é quando nós temos o primeiro dedo afastado do segundo, o terceiro dedo junto ao segundo e o quarto dedo afastado do terceiro. No violino vai ficar dessa forma aqui. Então, segundo dedo afastado do primeiro, terceiro dedo colado com o segundo e quarto dedo afastado do terceiro. Então, o que você precisa aprender é: vou tocar um exercício X, vou tocar uma música X. Qual é o padrão de dedos dessa música, desse exercício, em cada uma das cordas? Geralmente, em um bom passo a passo, nós vamos começar das cordas do meio, ou da corda Ré, ou da corda Lá, geralmente na corda Lá e na corda Mi. Então, quais são os padrões que eu vou usar nessas cordas? É o primeiro padrão. Então, você já sabe que o terceiro dedo vai ser colado com o segundo e o primeiro dedo vai ser afastado do segundo dedo. Beleza, esse é o primeiro parâmetro, eu disse que são 3. Qual é o segundo parâmetro? O segundo parâmetro é, de antemão, você saber quais são os sons daquela música ou exercício que você está aprendendo. Vamos supor que o primeiro exercício que você vai aprender com os dedos vai ser uma subida de escala simples, uma meia escala de Lá maior. E aí vai ser isso daqui. É isso. Então, basicamente, o que você vai precisar é um bom passo a passo, ou um bom professor vai te disponibilizar o áudio para você escutar. E aí você vai escutar esse som. E aí você vai imitar esse mesmo som. Você vai lá fazer. E aí você pode estar pensando, peraí, mas não foi igual ao anterior. E se você percebeu que não foi igual ao anterior, parabéns, você não precisa de marquinha. É exatamente isso que você usou para perceber que você vai usar para estudar, que é o seu ouvido. Afinal de contas, o violino ele é um instrumento musical e não uma peça de tiro ao alvo. Tem que acertar ali naquela marquinha, tá? Especialmente algo que você consegue perceber ouvindo. Então você escuta a gravação. Então a gravação tocou, por exemplo... Você repete. A gravação tocou. Você repete. E aí, se você repetir um som que é diferente do que tá lá, eu lembro do meu professor, ele me dizia sempre assim, meu professor ele é, porque ele ainda tá vivo, ele é leste europeu e ele falava assim pra mim, Jan, se o dedo não caiu no lugar correto, ele é mais pra frente ou mais pra trás, não tem mistério. Então ele falava basicamente isso. Então se você acertar um dedo e não é o do som daquele que você ouviu no áudio, você coloca o dedo um pouco mais para trás ou um pouco mais para frente. Claro que você já vai saber quais são os dedos, né? Ou já vai ser comunicado para você. Nessa escala a gente vai usar corda solta, primeiro dedo, segundo dedo, terceiro dedo. Uma vez que você sabe qual é o padrão, sabe quais são os dedos, você vai utilizar o áudio para
encaixar esses dedos no local correto. Mas eu falei que tem um terceiro parâmetro. E esse terceiro parâmetro é o mais desconhecido. E quando eu fiquei sabendo desse terceiro parâmetro, eu já estava tocando em orquestra sinfônica. Quando eu fiquei sabendo desse terceiro parâmetro, eu já dava aula de violino há muitos e muitos anos. E eu me senti absolutamente traído quando eu fiquei sabendo. Porque quando eu fiquei sabendo, foi como se o mundo desabasse debaixo do meu pé e falasse, você podia ter aprendido violino de um jeito muito mais fácil e foi mais difícil só porque ninguém nunca te falou isso. E eu vou te falar aqui para que para você aprender violino seja mais fácil do que foi para mim quando eu estava aprendendo. O terceiro parâmetro se chama ressonância. O que é a ressonância? A ressonância é um efeito que acontece no violino, que acontece uma espécie de eco, uma espécie de sino junto com o que a gente está tocando. Então, por exemplo, se o meu terceiro dedo na corda Lá estiver no local correto, consegue reparar que tem um eco? Esse eco, essa continuação do som depois que eu paro o arco, esse eco é o que nós chamamos de ressonância. E não tem esse eco em todas as notas. Então se eu colocar esse terceiro dedo um pouco mais para trás, olha só. Não tem. Se eu colocar ele no lugar correto, aqui está afinado. Se eu colocar um pouquinho mais para trás, já não tem mais. Ou seja, algumas notas, não são todas as notas, algumas notas vão ter esse tipo de ressonância. E quando você estiver tocando essas notas, você tem quase como um checkpoint. Sabe no videogame que a gente passava por uma fase e aí podia dar um save? É um ponto salvo, onde você sabe que, tá, ok, aqui teve ressonância, então está afinado. Tá? Quais são esses lugares das ressonâncias? Então na corda Lá, para quem está iniciando, vai ser o terceiro dedo. Na corda Mi também vai ter no terceiro dedo. Tá? Tem algumas outras ressonâncias no violino. Se você quiser que eu fale qual é o lugar de todas as ressonâncias da primeira posição aqui do violino, deixa aqui embaixo nos comentários que eu posso gravar um outro vídeo ensinando sobre isso. Mas as ressonâncias, saber onde são as ressonâncias, te ajuda a ter mais chão e tocar mais afinado. Então, quais são os três parâmetros? O primeiro é entender qual é a forma que você vai usar para a música ou exercício. O segundo é ter um áudio de referência para você se basear. Tá, é assim, e aí você vai tocar buscando os sons daquele áudio. E o terceiro é a ressonância, que é uma referência do próprio instrumento. E aí você pode centralizar a sua mão, achar a posição da mão a partir do terceiro dedo. Isso já ajuda bastante. Achei? Ok, a mão na primeira posição é aqui. Vai tanto na corda Lá, quanto na corda Ré, quanto na corda Mi. Vai ter essa ressonância. Basicamente é sempre que você tem um dedo preso em uma nota que tem corda solta. Então nota Sol, Ré, Lá e Mi. Se você quiser um vídeo onde eu falo mais aprofundadamente sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não segue a nossa página, segue, porque essa página é dedicada a ensinar adultos a tocar violino e desmistificar o aprendizado desse lindo instrumento.